Queridos, a paz do Senhor, hoje vamos gravar mais uma pré-aula. Eu queria que você ficasse durante esses minutos comigo, que hoje nós vamos falar muita coisa boa. Vamos iniciar mandando um grande abraço ao meu amigo Edivaldo Tavares, a Rebeca Souza, ao Cláudio Luiz Epifânio, também ao Flávio Sérgio e ao presbítero Edivaldo da Assembleia de Deus, Campo do Rio das Pedras, em Itabaiana, Sergipe. Fique comigo e nós iremos iniciar mais uma pré-aula nesse novo trimestre de 2017. A paz do Senhor, meus queridos. Voltamos aqui e estamos para falar sobre mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da aula de número 3. A aula é excelente, vai falar o perigo das obras da carne. Eu queria que você prestasse bem atenção em tudo que nós vamos falar. É um novo trimestre, uma revista maravilhosa. Nós vamos continuar falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E tem muita coisa que está dando polêmica nessa revista. É muito bom você ter atenção nessa revista. É bom você prezar todas as películas, todas as partes dessa revista, para que nós possamos dialogar ao longo do trimestre. Eu queria que você anotasse aí o nosso Facebook, facebook.com/ebpenfoco.to. Qualquer dúvida que você tiver, mande um e-mail para nós, fique à vontade, somos parceiros e à medida em que nós vamos nos conhecendo através da internet, nós vamos aprofundando e entendendo mais um pouquinho sobre o que é fruto da carne, sobre o que é fruto do Espírito. Grande polêmica sobre o termo fruto e frutos, e nós precisamos estudar sobre isso. E nós vamos falando ao longo da revista sobre essa tese. Querido, hoje nós vamos falar sobre o perigo das obras da carne. A leitura bíblica em classe está em Lucas, do capítulo 6, no capítulo 6, do versículo 39 ao 49. São 10 versículos para você ler, para você meditar, para você mandar no WhatsApp para os seus alunos, para você mandar durante a semana através de texto, de mensagem, ou você filmar um pedacinho dessa aula no seu celular e mandar via WhatsApp para os seus alunos, para que eles possam se inteirar do que vai acontecer. Divulgue a escola bíblica, divulgue essa maravilhosa aula que nós estamos tendo ao longo desse trimestre. Sabe por quê, querido? A igreja precisa voltar-se novamente ao Espírito Santo. E o único meio que Deus tem para falar do Espírito nessa terra é você, cristão. Preste atenção em cada tópico. Se vire nos 30, como diz o meu amigo Jefferson, porque você tem apenas 1 hora para falar dessa aula e você terá que conseguir. Então, preste bem atenção em cada tópico. Eu vou colocar o cola e copie para que você tire um xerox e leve para a sua sala, ou discuta na sua sala, ou passe para os seus alunos para que cada um leia um tópico e você anexe o seu pensamento. E nós vamos ter uma aula maravilhosa em nome de Jesus. A introdução da nossa revista, eu queria que você deixasse bem claro para os seus alunos. Essa introdução vai falar sobre o alerta de nós precisarmos agradar a Deus, de querermos agradar a Deus e termos uma vida frutífera. É isso que a introdução vai fazer. Para você entrar nessa aula, eu queria que você falasse nessa introdução o seguinte, que todo ser humano, após a queda de Adão, ele traz consigo uma doutrina que, segundo o costume judeu, é chamada de Yetzat Ható ou Yetzat Hara. Isso aqui você tem que falar. Está escrito aqui no Código Copy. Eu queria deixar para você aqui, professor, um livro muito bom para essa revista, para esse trimestre, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, William Barclay. É um livro interessantíssimo. Agora tome muito cuidado com esse livro. Eu estou vendo diversos professores, já assisti algumas pré-aulas na internet, eu gosto de assistir todas. Eu vejo alguns professores que estão colocando esse termo muito filosófico, e esse livro ele é totalmente filosófico. Tem coisas boas? Tem. William Barclay não era cristão, mas ele aborda um tema excelente sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito em uma visão totalmente filosófica. É bom para você, professor? É excelente. Agora, cuidado com o que você vai colocar dentro da sua lição. Eu coloquei muita coisa aqui na minha lição que eu creio que será frutífero para você, mas cuidado. Eu estou vendo professores encaminhando essa lição totalmente para o âmbito filosófico e se esquecendo do nível espiritual. Nós não precisamos de filosofia dentro dessa revista. Nós podemos anexar algo interessante que foi achado pelo William. Agora, não termos como base. Nós precisamos tirar o que é bom, reter o que é bom e descartar o que é filosófico. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos da graça do Senhor. E, acima de tudo, nós precisamos que essa atualidade, esses jovens da atualidade, conheçam o que são os dons espirituais, o que são os frutos espirituais e como tê-los em nossa vida, ok? Então, nessa introdução, você fala que todo ser humano
após a queda de Adão, ele vai trazer consigo duas raízes, segundo o costume judeu. Chama-se Yetzirah Hatov e Yetzirah Hara. Essas são duas naturezas existentes no homem. Segundo eles, é a natureza boa e a natureza má. Aqui entra um pensamento filosófico que também está, o William fala a mesma coisa, o William Barclay. Ele diz que, segundo o pensamento de Platão, a alma é um carroceiro que dirige a raios duplos. Por que raios duplos? Dirige como se ele estivesse dirigindo dois cavalos. Esses dois cavalos, ele compara e faz essa comparação que esses dois cavalos, um é de raça nobre e o outro é de raça oposto a este cavalo de raça nobre. O cavalo nobre é a razão e o cavalo indócil é a paixão, ou seja, o cavalo mau. Este cavalo ele sobrecarrega o carro, arrastando sempre para a terra. Essa tese ela nos leva, querido, a um pensamento, nos leva a entender que nós precisamos do Espírito Santo nas rédeas da nossa vida. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo nas rédeas da nossa vida, quem vai tomar conta da nossa vida é justamente esse cavalo indócil, esse cavalo mau. Isso é um pensamento filosófico, mas é interessante você fazer essa comparação na sala de aula para que o aluno entenda, para que ele entre na lição e entenda que ele está sendo guiado. Ou ele é guiado pelo mal, ou ele é guiado pelo Espírito Santo. Ou ele tem as obras do Espírito Santo, ou ele manifesta as obras da carne. Ok, querido? O tópico de número 1 da nossa revista, ela vai abordar o seguinte tema: a vida conduzida pela concupiscência da carne. A concupiscência da carne é o subtópico número 1. Nessa tese, eu queria que você falasse e já iniciasse essa lição explicando o que é concupiscência, que nem todo mundo entende o que é isso. Principalmente os novatos, os novos convertidos, não entendem o que é concupiscência. Concupiscência, que é um termo utilizado para designar aqui a cobiça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais manifestados no corpo. Isso é concupiscência da carne. É o que nós temos para explicar essa tese. Na etimologia ou etimologicamente, esse termo originou do latim concupiscens, que significa o que tem um forte desejo. Esse termo concupiscência ele vai derivar aqui da palavra concupera, e é interessante que concupera quer dizer ter forte desejo. É interessante que quando nós falamos de concupiscência, nós enxergamos muitas pessoas que ainda manifestam as concupiscências da carne, ainda no meio evangélico. Isso deve ser falado na sala de aula. Querido, a alma ela pode ser contaminada pelo corpo. O corpo aqui ele faz o papel de um grilhão. Olha que interessante. Ele faz o papel da algema. Então, por isso Paulo nos orienta em Efésios 5,18 a sermos cheios do Espírito Santo, e só assim nós morreremos para termos vida. Ou seja, morro para o pecado e tenho vida em Yeshua HaMashiach. Eu morro para o pecado e passo a ter vida em quem? Em Jesus Cristo, o Messias. Aqui nós entendemos o porquê do convite de Jesus em Mateus 11:29 para a alma cansada. Olha que interessante. Mateus 11:29, bem rápido aqui para você ter uma noção. Mateus 11, versículo 29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha que interessante. E acharei descanso para a vossa alma. Quando Jesus fala isso, é como se ele falasse para a nossa alma. O seu corpo, falasse para o nosso corpo e a nossa alma ao mesmo tempo. O seu corpo não está cansado. Quem está cansado é a vossa alma. Quando ele fala sobre o jugo, ele está falando totalmente espiritual. Quando ele traz esse termo para o termo carnal, e você vai explicar isso na sala de aula, é como se a alma, aqui no termo carnal, para que você entenda, e eu vou levar para o espiritual para você levar para a sala de aula, é como se a alma ela não conseguisse olhar para o alto. A alma ela não consegue olhar para o alto, ela não consegue olhar para os céus, mas a cabeça de quem está em pecado, a cabeça de quem está sendo dominado pela concupiscência da carne, ela sempre é forçada a olhar para a terra, apegando-se aqui aos desejos carnais, aos desejos do corpo, às concupiscências desse mundo. É interessante que nós colocamos aqui esse termo aqui,
quando nós não conseguimos olhar para os céus, quando não conseguimos levantar a cabeça, é como se nós fôssemos, no literal aqui, um animal. O animal, quando ele está comendo, ele não consegue olhar. Os próprios bois aqui, os próprios cavalos, não olham para o alto. Eles ficam somente apegados à terra. E tem muita gente comendo coisa ruim na terra e vivenciando somente as coisas ruins da terra, alimentando somente das coisas que a terra produz, alimentando a concupiscência da carne, dos desejos carnais, da lascívia e da imoralidade. E isso é nítido. Nós cristãos devemos sempre olhar para o alto. A Bíblia diz que do alto virá o nosso socorro, e é isso que nós precisamos falar na nossa sala de aula. O tópico de número 2, eu queria que você prestasse bem atenção aqui no tópico de número 2. Ele vai falar sobre, ele é um complemento, falar a vida guiada pela concupiscência da carne. É dentro do mesmo tema, e você vai continuar nesse mesmo tema. Ele vai abordar a vida guiada pelas concupiscências da carne. Eu queria que você falasse para a sua sala de aula que o viver sob o domínio do velho homem é muito simples. Quando eu quero viver sob o domínio do velho homem, é muito simples. De que maneira? Oh, querido, é simples demais. Basta você se entregar completamente aos desejos, às depravações, às festas e orgias que estão acontecendo à nossa volta. É só você se entregar. Quando você se entrega a isso, você está vivendo sob o domínio da carne. Quando você passa a enxergar mais o mundo do que as coisas espirituais, você está vivendo sob o domínio da carne. E inúmeros jovens não conseguem viver o domínio do espírito. Eles são mais dominados pela carne do que pelo espírito. Agora, quando nós falamos sobre o viver sobre o domínio ou no domínio do espírito, é extremamente difícil. É voltar-se contra o corpo corrompido, meu amado. É voltar-se contra a alma aprisionada nesse corpo de pecado. Para você ter uma tese, uma base para isso aqui, é confiar no que não vejo, mas opera o inimaginável quando eu o permito. Esse o permito aqui, ele deve ser em maiúsculo, trabalhar no meu interior. Por quê? Quem eu estou permitindo trabalhar no meu interior? O Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Quando eu o permito trabalhar em meu interior, eu passo a confiar naquilo que eu não vejo, aquilo que é inimaginável. Por que inimaginável? Querido, as pessoas não creem nos frutos do Espírito. Muitas pessoas até os têm no mundo e fora. Muitas pessoas são sinceras, honestas, têm amor com os próximos, mas não confiam e não enxergam como frutos do Espírito. Essa tese aqui agora, você precisa explicar para a sua sala que eu preciso confiar no inimaginável. Eu preciso confiar no invisível e entregar-me inteiramente para que ele possa trabalhar no meu interior. E o trabalho do Espírito Santo, ele começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Deixa eu deixar uma tese bem rápida para você entender. Eu vejo pessoas que vestem longos vestidos, não cortam cabelos, não fazem unha, não colocam brinco, mas são as piores pessoas na igreja, porque não deixaram o Espírito Santo trabalhar no interior. Não estou colocando todo mundo aqui não, querido. Vamos diferenciar as coisas aqui. Eu não estou incluindo todo mundo aqui não, mas grande parte dessas pessoas que vivem de aparência externa, o interior é totalmente podre. É por isso que Jesus diz assim: vocês são como sepulcros caiados. Por quê? Porque são uma aparência externa fantástica, mas o interno já está corrompido há muito tempo e continua corrompido. Onde eu acho base sobre isso? Então vamos para a Bíblia, querido. Contra a Bíblia não há argumento. 1 Tessalonicenses, há um texto muito bom. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o versículo de número 1 ao versículo de número 4, diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à primeira, porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Versículo 3 diz:
Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha que interessante, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha que interessante, o paralelo aqui é aqueles que não conhecem a Deus se entregam totalmente aos desejos carnais. A igreja, ela precisa falar a verdade ainda nesse tempo. Falar a verdade nesse tempo, querido, é voltar-se ao Evangelho. É a conversão da igreja, para você entender. Está ficando louco, pastor Elias? Não, querido. Tem muita igreja que está precisando converter. Tem muita igreja que está precisando voltar novamente ao Calvário, ao sacrifício do Calvário. E nós vamos falar muito sobre isso nas próximas lições. Porque tem igrejas que estão pregando somente prosperidade, somente aparência externa, somente o viver nesse mundo e esquecendo-se de que o Espírito Santo é quem trabalha em nosso ser e nós dependemos dele para que nós possamos continuar falando de Yeshua HaMashiach. O tópico de número 3 da nossa revista, ele aborda o seguinte tema: a vida conduzida pelas concupiscências dos olhos. Então nós falamos aqui a vida pela concupiscência da carne e agora pela concupiscência dos olhos. São os temas muito bons que está atacando a juventude e nós temos uma grande interação para falar sobre esses temas. Não que nós sejamos jovens, nós também não somos velhos, não, querido, mas nós podemos falar isso aqui. E grande parte da sala hoje, isso aqui é muito interessante, ela tem muitos jovens que casaram recentemente e que vivem esse duelo entre carne e espírito. Tem muitas senhoras que estão viúvas, que também vivem esse duelo entre carne e espírito. As famílias estão vivendo esse duelo entre carne e espírito e é uma excelente hora para falarmos sobre isso. Eu queria que você falasse o seguinte nessa tese aqui. Eclesiastes 3, deixa eu buscar aqui Eclesiastes 3, o versículo de número Eclesiastes 12, o versículo de número 3. Isso, Eclesiastes 12, o versículo de número 3. Inicie esse subtópico com essa lição. Eclesiastes 12, versículo número 3, assim: no dia em que tremerem os guardas da casa e os teus braços também, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, se cessarem os teus roedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Essa perícope aqui, e se escurecerem os que olham pelas janelas, é justamente o fechar dos olhos. Esse termo aqui é a catarata sobre os nossos olhos. Quando nós ficarmos velhos, a catarata toma conta dos olhos. Então Salomão está explicando aqui na sua sabedoria de que esse é um sintoma de velhice que é expressado em Eclesiastes 12. Aqui nós chamamos de teoantropologia na teologia. Ele está explicando que a catarata toma conta e você já não consegue mais enxergar. Essa é a expressão falada por Salomão. Isso nos faz entender o ditado que os olhos são as janelas da alma. A Bíblia, ela nos orienta a ter cuidado com os nossos olhos. Ela nos orienta a cuidar com aquilo que vimos, cuidado com aquilo que nós enxergamos no nosso dia a dia. Base bíblica para isso. Vamos para a Bíblia, querido. Mateus. Há um texto muito bom, Novo Testamento aqui. Mateus. O capítulo 6, o versículo de número 22. 6:22 diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Contra a Bíblia não há argumento. Não foi pastor Elias quem disse, foi a Bíblia, não fui eu, ok? Os teus olhos aqui, é interessante que eles te conduzirão a uma vida cheia de bênçãos ou de maldições. Deve-se entender que o andar por vista não traz consigo aqui a mesma noção daquele que anda pela fé. Quem anda por vista não tem a mesma noção espiritual de quem anda por fé. Por quê? Porque a fé, ela é o fechar da visão carnal e a abertura da visão espiritual. Eu passo a fechar os meus olhos para que as pessoas
do mundo diz, do que o mundo fala, do que o mundo vive, e ando um conceito bíblico, um conceito espiritual. Não vai ser curado, eu digo, vai ser curado. Não vai receber a bênção, vou receber a bênção. A família está destruída, não, minha família será restaurada. Esse aqui é um coitadinho que vai morrer na pobreza. Não, eu sou próspero porque eu creio em Jesus. Ele me sustém com alimento diário. Essa é a prosperidade que nós enxergamos segundo a Bíblia, querida. É o que nós vivemos num conceito aqui espiritual. O tópico de número 2, é que nós vamos partir para o tópico número 2, ele fala o seguinte: a degradação do caráter cristão. Como é sério que nós vamos falar aqui agora sobre caráter? O termo caráter, ele procede do grego charakter. O que é charakter? Significa literalmente estampa, impressão, marca. É aquilo que você traz com você, querido. Eu consigo mudar o meu caráter? Não. Eu não consigo mudar o meu caráter. Eu posso até tentar, mas eu não consigo. O caráter, ele pode e ele deve ser trabalhado, moldado, pois nós temos o dever de construí-lo conforme os padrões bíblicos. Nós devemos buscar o caráter do nosso Deus, que é especificado em Levíticos 19, o capítulo 19, versículo número 1. Eu não consigo mudar o meu caráter, mas agora o Espírito Santo consegue moldar e mudar o meu caráter quando eu dou lugar. Isso deve ser claro. Tem gente achando que ele é o bambambam. Não. O Espírito Santo é que consegue. Agora, como eu tenho que ter o meu caráter? Levíticos. Como funciona o meu caráter, pastor Elias? Como eu devo trabalhar o meu caráter? Levíticos 19, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Santos sereis, porque eu sou santo. Olha que interessante. Então, meu caráter ele deve ser baseado na santidade de Deus. Ele deve ser baseado naquilo que Deus quer para mim como servo. E o que Deus quer para mim? Deus quer que eu entenda o Evangelho e divulgue o Evangelho e viva a boa nova do Evangelho aqui na terra. Não a boa nova que os homens pregam, mas a boa nova que o próprio Deus quer que eu fale. Os homens pregam a prosperidade, os homens pregam apego material, os homens pregam a vida neste mundo. Eu prego o contrário. Eu prego desapego aos bens e a vinda do Messias que está próximo. Essa é a realidade, ok? O tópico de número 2 fala o caráter moldado pelo Espírito. Agora nós vamos falar sobre essa tese do caráter moldado pelo Espírito Santo. Abra comigo 2 Coríntios, o capítulo de número 5, o versículo de número 17. Rápido na Bíblia aqui, né, querido? Está cheio de papelzinho, cheio de mensagens aqui e cheio de avisos que eu coloco da igreja. Capítulo 5, versículo número 17. Olha o que diz esse texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Algumas traduções dizem, eis que tudo se fez novo. Preste atenção, o estarmos unidos ao Messias nos levará a uma visão diferente, nos levará a uma nova visão, a uma nova vida, a um novo entendimento. Entra nessa tese aqui a palavra desenvolver. Olha que interessante, essa palavra desenvolver no grego, ela se chama katergazomai. Katergazomai significa conquistar. Não se esqueça disso aí, pelo amor de Jesus Cristo. Produzir e modelar. Conquistar, produzir e modelar. Unido ao Messias, o meu ser passa a conquistar uma nova visão, passa a produzir um novo entendimento e a modelar meu caráter corrompido. Magnífico isso aqui. Quando eu estou unido ao Messias, essas 3 teses passam a acompanhar o meu caráter. Passa a modelar. Filipenses, base bíblica. Filipenses, o capítulo, isso mesmo, Filipenses, o capítulo 2, o versículo de número 12 e 13, diz o seguinte, olha o que diz esse texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes,
não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Olha o que Paulo diz, aí ele diz no versículo número 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Aqui quebra a predestinação. Por quê? Porque as pessoas dizem que Deus é quem vai trabalhar, que Deus vai fazer. Agora, segundo a sua vontade. Segundo a sua boa vontade. Deus é bom? É. Deus é maravilhoso? É. Agora, e o seu livre-arbítrio para deixar que Ele trabalhe em você? Isso deve ficar claro. Então, quando eu estou unido a Messias, eu tenho essa tese. Nós vimos assim nesse versículo que a santidade é uma conquista diária, é o produzir e o exercitar as minhas vontades espirituais, é o modelar do nosso caráter a fim de tornarmos iguais a Jesus. Eu permito que Ele trabalhe, eu permito que Ele desenvolva em mim um caráter semelhante ao dele. Isso nos mostra Filipenses 2, o versículo 12 e versículo 13. Ok, querido? Continuando no subtópico número 3 da nossa revista, ele vai abordar o tema que fala sobre ataques ao seu caráter. Como nós sofremos isso aqui? Como nós estamos sofrendo nos últimos tempos aqui, ataques do inimigo em nosso caráter, mas isso aqui deve ser muito bem trabalhado na sala de aula. Eu queria que você falasse para a sua sala de aula que os 3 maiores inimigos do nosso caráter na atualidade são a carne, o diabo e o mundo. Esses 3, carne, diabo e mundo. Por que isso, pastor Elias? Querido, essa luta ela sempre será travada nessa terra. Essa luta será constante. Sempre a ambição e a busca pelo poder em todos os escalões, o consumismo sem análise aqui das 3 regras. Eu queria que você falasse sobre essas 3 regras bem rápido na sua sala, se possível. Faça um cartaz de vida e mande alguém levantar com essas teses. Como as pessoas têm estado com um consumismo muito grande, sem primeiro se perguntar: eu posso, eu devo e eu preciso? Eu posso, eu devo, eu preciso? Ou eu devo, eu posso, eu preciso? As luxúrias na atualidade nós estamos vendo. Tem mulheres que compram bolsa de 5, 6, 12 mil reais. Cristãs que nós estamos falando, sapatos de 600, 700 reais, enquanto inúmeras famílias dentro da igreja estão passando fome. Isso é luxúria. Carros caríssimos. Não estou falando que você não pode adquirir. Como você pode? Pastores que, enquanto cristão, está morando em uma tapera, ele tem um carro de 300 mil reais, 400 mil reais. Inúmeros pastores, pasmem do que eu vou falar aqui. Inúmeros pastores que têm inúmeras casas e alugam para os copastores. Onde nós chegamos? Isso é luxúria. Eles alugam a casa para os próprios pastores que trabalham no campo. Eles estão vivendo um tempo agora chamado de trono. Nós viramos os plebeus e eles agora são os senhores. Eu sempre falo sobre isso aqui. Nós estamos no tempo dos senhores feudais ainda, dentro da igreja Assembleia de Deus. E não adianta tampar minha boca que eu vou falar, isso é uma verdade. É um tempo de luxúrias. Esses termos carnais aqui são vivenciados por quase toda a igreja. E essa é a maior prova que nós estamos vivenciando os ataques invisíveis nos últimos dias. Não é uma perseguição mais de matar cristãos no Brasil, não. São ataques invisíveis ao caráter do cristão. São ataques invisíveis ao nosso caráter dia após dia, nos levando a um consumismo, a luxúria, nos levando aqui a viver essa guerra travada aqui, onde o corpo está ganhando. É profundo isso aqui, querido. O mundanismo, ele é também interior. É isso que precisa ficar nítido na nossa sala, porque ele começa aonde? Ele começa no coração. Professor, bata nessa tese na sua sala de aula. O mundanismo, ele começa no coração. E é caracterizado por 3 atitudes. Como eu descubro se a minha igreja tem mundanismo? Como eu descubro se a minha igreja está arraigada no mundanismo? Querido, é simples. Anote aí.
Anote aí. Primeiro, um grande abraço, pastor Cleiton, está entrando online aqui agora. Um grande abraço, meu querido. Pastor Cleiton Alves, grande abraço. Anote isso aqui. Olha que interessante. Primeiro, a cobiça pelo prazer físico. Eu vou fazer uma regra básica aqui, só numa escala menor para você entender. Depois do que eu falei aqui, vamos para a entrada da igreja. Olha, primeiro, a cobiça pelo prazer físico. A preocupação e a satisfação dos desejos físicos. Como isso tem atacado a igreja? Como eu vejo inúmeros hoje os homens do púlpito com os ternos apertadinhos, com as calças apertadinhas, com as camisas coladinhas. Querido, cuidado com isso. As irmãs vêm com os vestidos que, pela misericórdia divina, nós não proibimos nada. Quem deve fazer a obra é o Espírito Santo. Mas ajude, queridas, ajude, queridos. Como nós temos visto isso na atualidade? Segundo, e entra aqui nesse desejo pelo prazer físico aqui, as inúmeras cirurgias plásticas que estão acontecendo dentro do meio evangélico. Eu quero consertar nariz, eu quero tirar a costela para ficar com a cinturinha fininha. Querida, cuidado com isso. Cuidado com estética. Muito cuidado. Segundo, a cobiça por tudo o que vemos. Almejar e acumular coisas. Isso é curvar-se ao Deus do materialismo. Tem gente que não precisa, mas tem 100 ternos. Tem gente que não precisa, mas tem 50 pares de sapato. Tem gente que não precisa, mas tem 30 casas. Eu chego a ficar nervoso quando eu falo sobre isso. Sabe por quê, querido? Enquanto você está aí vivendo o materialismo, tem pessoas morrendo de fome dentro da sua igreja. Enquanto você está vivendo o materialismo, tem homens lá na África que estão pregando o evangelho e distribuindo bolacha com água para inúmeras pessoas que não conhecem o evangelho como você conhece, e você fica pregando teologia da prosperidade. Vá lamber sabão, querido. Toma vergonha na cara e entenda que nós estamos vivendo um tempo onde Jesus está voltando e o nosso dever é fazer a obra de Deus. Distribua, colabore com a obra missionária. Não sou contra você adquirir, não sou contra, mas desde que você seja participante do reino de Deus, desde que você oferte na casa do Senhor com integridade. Não é para se mostrar também não, é com integridade, com liberalidade. Aqui nós chamamos de liberalidade de coração. Está precisando de ver isso no tempo moderno nas igrejas. E o terceiro, o orgulho de nossas posses. Olha que interessante. Obsessão pela condição, posição por ser ou se tornar importante. Quantas pessoas têm buscado isso na igreja? Quantos pastores eu vejo aí hoje? Consegui ser pastor. Conseguiu ser pastor e agora? Vai fazer o quê? Eu vejo gente usando diversas pessoas para ser trampolim, para subir, para falar que agora conseguiu pastor. Você conseguiu ser pastor e agora? O que o título vai te trazer? O título vai te fazer subir ao céu primeiro que alguém? Pelo contrário, você desceu foi mais, querido. Agora você vai se vir ainda mais, agora você vai escutar mais, agora você vai ser caluniado, agora você vai ser perseguido. Esse é o ministério de quem serve ao Senhor como pastor, como apóstolo, como bispo, sei lá, e vai por aí afora. Entenda uma coisa. Quando a serpente tentou Eva em Gênesis 3, versículo 6, ele tentou por esses mesmos aspectos que eu estou falando com você aqui agora. Eu sei que alguns vão desligar minha videoaula aí e vai parar de me assistir. Querida, eu não tenho compromisso com isso, não. Eu tenho compromisso com a verdade. Alguém me ligou e falou assim: Pastor Elias, por que as pessoas não gostam de quem fala a verdade nos vídeos, de quem divulga a verdade e fica preso somente dentro da lição? Deixa eu te falar uma coisa, querido. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando Jesus começou a falar a verdade, as pessoas foram lá e crucificaram. Crucifiquem-me, mas que eu vou morrer falando a verdade, eu vou morrer falando a verdade. E isso deve ser falado nessa lição. Não traga essa lição somente no âmbito aqui, do que diz a revista, não, que agora é a hora da verdade, de falar o que nós estamos precisando vivenciar na igreja. A igreja precisa acordar nessa lição, como as demais lições também falou sobre isso. O tópico número 3, ele vai falar assim: uma vida que não agrada a Deus. Olha o complemento de como vai encaminhando a lição. Nesse tópico, eu queria que você falasse para a sua sala que quem vive segundo a carne, ele é sempre problemático na igreja. Ele é sempre problemático na igreja. Sempre ele está voltado a criar problemas e não polêmica. Por quê? Já se perguntou isso? Já analisou a sua sala? Já fez uma autoanálise da sua sala que quem vive criando problema
ele não cria polêmica? É diferente uma coisa da outra? Querido, polêmica aqui, no original, significa discussão, disputa em torno de uma questão que suscita muitas divergências, controvérsia, debate de ideia. Isso é polêmica. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque na atualidade nós estamos tendo pessoas problemáticas que acham que são polêmicas. Quando eu falo aqui de um debate, deve-se quebrar aqui o paradigma de não impor o meu modo de pensar, mas explicar a minha tese e, se preciso, desfazê-la como ser pensante. Quando alguém me prova o contrário, dentro de uma base bíblica, dentro de uma atitude espiritual, eu quebro o meu paradigma, eu quebro o meu murinho, o meu castelinho que eu construí. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de teologias. Eu quebro o castelinho que foi construído ao longo de 100 anos, dentro de 10 minutos, dentro de 20 minutos. É difícil? É muito difícil, mas eu preciso fazer. Eu preciso quebrar os meus paradigmas e aprender. Eu preciso entender que eu sou um ser pensante, eu posso desfazer isso. Ao contrário dos problemáticos que não desfaz a sua tese e ainda sai com raiva de todo mundo que estava levantando o debate. Como existe isso na igreja na atualidade? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, quando se fala de problema, nós lembramos de 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, o versículo 3 e 5, olha o que diz a Bíblia, 3 e 5, versículo 3 ao 5, diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Coríntios estava passando por isso aqui, por esse mesmo problema. Era mais problemático do que o que nós chamamos aqui polêmicos. Porque polêmico os bereanos eram polêmicos, porque à medida que os apóstolos iam pregando, os discípulos iam pregando, eles estavam conferindo se realmente estava na Bíblia. Isso é polêmica, querido. E levantar segundo a tese bíblica. Agora, sair fora disso aí, pelo amor de Jesus Cristo, é problema. E nós temos mais problemáticos na sala do que polêmicos. Polêmicos é bom que gera inteligência no professor. E como eu posso falar sobre isso? Eu sou polêmico ao extremo. O tópico de número 2, subtópico número 2, ele vai abordar, do item 2, ele vai abordar a seguinte tese do item 2. Olha que interessante isso aqui. Ele vai falar o caráter moldado pelo Espírito. Nós falamos aqui da degradação do caráter cristão, fala sobre o caráter. E eu queria que você abordasse nesse tema, que no tópico número 2, que todo cristão que entende o Evangelho como do item 3 aqui, nós vamos para o item 3, isso? É isso? Do item 3, eu estou no item 3. Ok, corrigindo aqui, do item 3. Então, o tópico número 2, o segundo fala vivendo como espinheiro, e muito interessante esse tópico, viver segundo a carne, o número 1, o segundo 2, vivendo como espinheiro, isso mesmo. Nesse tópico 2, eu queria que você falasse que todo cristão que entende o Evangelho como uma verdade a ser vivida, ele precisa e deve entender que somos selados, que no original significa confirmados. Por quem? Vamos para a Bíblia. João, há uma tese muito boa de João 8, o versículo, João 8, o versículo 27, parte B. Então, João 8, 27, parte B, diz assim, olha o que diz: eles, porém, atinaram que lhes falava do Pai. Olha que interessante, João 8, 27, parte B aqui. E ele disse aí no 28, disse por Jesus: quando levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, o 28, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Querido, no costume antigo, selava-se as jarras de vinho, especificando de quem era e qual a origem do produto. Sendo assim, os cristãos, eles, nessa atualidade, eles precisam entender que eles são selados pelo Ruach HaKodesh. Quem é o Ruach HaKodesh aqui? O Espírito Santo. E é interessante que nós passamos a produzir frutos
que deve ser para a glória de Adonai, deve ser para a glória de Deus. Nós devemos produzir frutos que sejam para a glória de Adonai. A produção desses frutos, ele nos leva a um pensamento aqui muito interessante, o de que ainda há libertação. Quem não produz o fruto vai nos levar a um pensamento de que quem não produziu e quem não está produzindo, essa tese, nós podemos confirmar na nossa sala de aula que ainda não houve libertação, que ainda não houve entrega, que ainda não houve intimidade com o Espírito Santo. Agora, quem passa a produzir frutos, é interessante que ele passa a ser parte do reino, ele passa a ser parte do que nós chamamos aqui de justiça divina, passa a ser memorial de Cristo. Por quê? Querido, quantas pessoas estão na igreja e ao longo dos anos nós vimos que elas continuam a mesma pessoa, elas continuam com a mesma tese, e elas é que são as corretas, nós é que somos os errados, nós é que estamos errados com nossas teses bíblicas. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, elas dizem, não, isso para mim aí, isso não existe, isso são pessoas que criaram essa tese e não entendem que o próprio Cristo nos deixou a confiança do Evangelho, nos deixou aqui a base para que nós possamos pregar o Espírito Santo. Desde Atos nós temos liberdade para falar do Espírito Santo. Gálatas aborda os frutos do Espírito e eles devem ser vivenciados pela igreja na atualidade. Eles devem ser vividos pela igreja na atualidade. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, do item 3, não é isso? Do item 3. O tópico 2 falou sobre vivendo como espinheiro. O tópico 3 fala assim, uma vida infrutífera. Uma vida infrutífera. Eu queria que você abordasse nesse tópico Lucas, já estava procurando aqui, Lucas 13, o versículo 6 a 9. Você iniciasse com esse texto. Diz o seguinte, Lucas 13, 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ela ainda ocupando, porque ele fala assim, porque esta está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, e se vier dar fruto, bem, se não, mandarás cortá-la. Olha que interessante. Há algo peculiar nesse texto que nos mostra a evidência que Jesus observava a lei e também o apontar da mesa para comprovar a sua vinda e consecutivamente aqui o fato dos judeus o negarem. Pastor Elias, eu confundi o negócio todo aqui agora, me explica esse negócio aí. Querido, nesse texto aqui, ele é interessante que fala sobre a palavra da figueira estéril. E ele fala que Jesus é quem pergunta ao vinicultor, a figueira estava plantada dentro de um vinhedo. Isso é muito interessante. É uma base muito boa para você elaborar uma pregação e para você também entender que muitas pessoas estão plantadas no lugar errado e não estão dando fruto porque não se aproximou do Espírito Santo. Na minha casa eu estou sozinho, ninguém me aceita como cristão. Calma, eu vou te explicar sobre isso aqui agora. O vinicultor ele estava a par da lei baseada em Levíticos 19, 23 a 25. O vinicultor sabia. Levíticos 19, 23 a 25. Olha o que diz esse texto. Quando entrares na terra e plantardes toda sorte de árvores de comer, ser-vos-á vedado um fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, olha que interessante, comereis o fruto dela para que vos faça aumentar a produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Explique para a sua sala que os 3 primeiros anos a árvore poderia produzir
E talvez ela produzia, mas era proibido, eles não poderiam comer. No quarto ano, ele seria consagrado ao louvor. O que é consagrado ao louvor? Ele caía sobre a terra e ele iria pulverizar, ele iria, aqui o que nós chamamos aqui no interior de Minas Gerais, aqui, nós chamamos o próprio texto de Mateus fala, aqui de Lucas 13, fala sobre colocar estrume, ou seja, adubo. Ele iria adubar a árvore no quarto ano. Mas no quinto ano, eles poderiam comer e ele renderia muito mais frutos, porque no quarto ano ele adubou a terra. É interessante que o próprio Jesus, quando conta a parábola, ele sabia dessa lei levítica. E o vinicultor que cuidava da vinha e agora tinha uma figueira dentro da vinha plantada no lugar errado, e ela consome toda o que nós chamamos aqui ela suga toda a terra, toda a produção boa da terra. Ele também conhecia, ele disse assim: espere mais um ano, porque o quarto ano, já tinha 3 anos que ela não tinha produzido, mas no quarto ano ela iria produzir e iria frutificar, ela iria adubar a terra. Só que ele fala algo interessante: permita-me escavar ao redor dela e adubar. Permita-me colocar ao redor dela aqui adubo para que ela produza. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Observe aqui que nos 3 anos e meio Jerusalém negou Jesus. Nos próximos 6 meses que iriam ocorrer, depois que Jesus morre, completariam-se os 4 anos. Os discípulos são cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, completa-se aqui o período dos 5 anos. Na numerologia, o período do homem, o homem no estado de provação, que entra próximo a Cristo, entra na presença de Cristo. No 5º ano, querido, foi o ano em que foi espalhado, isso aqui é interessante, foi desenvolvido, foi trabalhado o nome de Jesus sobre todos os lugares de Jerusalém. Olha que profundo isso aqui. Isso significa que você que vai ministrar isso aqui precisa entender que é uma visão apontando para o sacrifício. Porque se a árvore não desse fruto, e o próprio João fala sobre isso, o próprio Jesus lá em João fala sobre isso, que o pai é o agricultor e ele é a videira, e quem os ramos que estiver nele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Nós precisamos entender que a graça, ela chega até os gentios aqui no 5º ano. A graça, ela foi espalhada aos gentios, e o nome de Jesus foi disseminado a todo o mundo no 5º ano. Quando os discípulos deixam a tese de que só os judeus eram dignos, e aí Paulo, a conversão de Paulo, porque a abertura da visão de Pedro sobre o evangelho aos gentios, e isso espalha por todo mundo. Para que houvesse essa multiplicação, mais uma vez, o vinicultor, ele pede para que o Senhor deixasse cavar e adubar. Ele pede para que ele deixasse molhar, pois só assim ela poderia produzir algo bom. A perseguição aos discípulos naquela época foi exatamente o cavar. Jesus acabara de morrer no Calvário e os discípulos todos se trancafiaram, ficaram com medo. Jesus aparece, come com eles e fala com eles: eu vou, mas não vou vos deixá-los sozinho, deixarei o Consolador. Agora o Espírito Santo é quem vai fazer o papel de cavar ao redor de quem não está produzindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa aqui, guiado pelo Espírito Santo aqui agora. Você acha que você está plantado no lugar errado, que você não tem produzido frutos? Você acha que sua família não vai se converter? É o Espírito Santo quem está cavando e quem está adubando para que os frutos venham. Fique tranquilo, fique em paz. Podem te perseguir durante anos, mas vai chegar o dia em que os frutos serão para a glória do Senhor. Todos vão experimentar os frutos que você vai dar, os frutos que você vai produzir, e vão passar a enxergar o Ruach HaKodesh
na sua vida. Você não está plantado no lugar errado. Eu estou aqui na igreja, não consigo desenvolver nada, não consigo trabalhar em nada. Minha família só eu sou cristão, no meu trabalho só eu sou cristão e eu não vejo os frutos. Fica tranquilo, querido. Passe a buscar o Senhor, passe a entender o Espírito Santo, que com certeza você vai produzir muitos frutos para a honra e para a glória e para a majestade dele. Eu me despeço de você aqui nessa aula. Espero que você tenha aprendido muita coisa e que Deus te dê uma excelente aula e que esses frutos possam ser desenvolvidos ao longo desse trimestre, nesse ano 2017. E Shalom.